primeira série do ensino médio. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. How are you today? Nesta videoaula, nós vamos trabalhar o capítulo 4, New Technologies for Everyday Life. Porém, o nosso foco hoje é a gramática, Simple Present nas suas versões afirmativas e negativas. Esta aula é muito legal porque nós vamos contrastar a língua portuguesa e a língua inglesa e tentar aí eliminar alguns erros que são tão comuns para nós que somos falantes do português como primeira língua. Are you ready? Então, a aula de língua inglesa da primeira série do ensino médio. Nós continuamos no volume 2 nesta semana 13, que vai de 15 a 19 de junho. Eu sou o Rodrigo Jorge e nós estamos no SPE com você. A nossa distribuição de conteúdo segue firme, portanto, estamos no capítulo 4, que se chama New Technologies in Everyday Life. Nesta semana 13, trabalharemos as páginas 28 e 29 do nosso livro didático. E vejam só a programação para a semana 15. Teremos revisão deste capítulo e dos assuntos que trabalhamos nele. Então não percam as videoaulas da semana 15. Podemos abrir o nosso livro na página 28 e a videoaula de hoje trabalhará a seção Focus on Language. Portanto, trabalharemos hoje com gramática. Para isso, nós vamos usar a comparação entre a língua inglesa e a língua portuguesa no tópico Simple Present, Negative and Interrogative Forms. Veja só as 4 frases em português que estão na tela. Eu não sou muito ligado em tecnologias. O meu tablet não está carregado. Eu não uso o meu celular durante as refeições. Minha professora não gosta quando uso o Google Tradutor. Estas frases todas estão na negativa na língua portuguesa. Como é construída a negativa no presente simples no nosso idioma? Usando uma única palavra para vários tipos de contextos diferentes. A palavra não pode ser usada nestas 4 frases, e ela está empregada aqui corretamente. Eu não sou, o tablet não está, eu não uso e minha professora não gosta. 4 contextos diferentes, porém é a mesma palavra em português que faz a negativa de todas elas, a palavra não. Será que em inglês teremos a mesma palavra para cada um desses contextos? A resposta será não. Depende da construção e de quais palavras estão ao redor do não para que a gente decida qual é a palavra exata em inglês que representará a ideia da negativa. Veja aqui as traduções destas frases e qual é a palavra em cada uma delas que marcará a negativa. Eu não sou ligado em tecnologias. I am not into technology. Aqui temos o verbo to be. Eu sou. Portanto, a negativa será I am not. O meu tablet não está carregado. My tablet is not charged. Também temos o verbo to be, que representa as ideias de ser e estar em inglês. Porém, aqui o verbo to be não está conjugado na primeira pessoa do singular, eu, mas sim na terceira pessoa do singular, o tablet. Portanto, a negativa não é I am not, e sim is not. Eles não usam o celular muito. Aqui fiz uma pequena adaptação da frase, porém a negativa continua a mesma. Qual é a tradução para o inglês? They do not use cell phones a lot. Aqui não temos mais o verbo to be presente, com as ideias de ser e estar.
Aqui nós temos um outro verbo de ação, no caso, o verbo use, ou usar em português. Quando estamos usando algum outro verbo que não é o verbo to be, nós temos que usar a negativa junta do verbo auxiliar. Às vezes do, às vezes does. Como estamos falando aqui de eles, terceira pessoa do plural, they pede a conjugação do e não does. Portanto, neste caso, a negativa será representada pela construção do not. Veja agora o último exemplo. Minha professora não gosta quando uso o Google Tradutor. A tradução para o inglês é My teacher does not like it when I use Google Translator. Mais uma vez, a negativa aqui não refere-se ao verbo to be. Não temos aqui o verbo ser ou estar, mas sim o verbo gostar. Minha professora não gosta. Portanto, temos que usar o verbo auxiliar do ou das. Como estamos falando de minha professora, terceira pessoa do singular, she. Nestes casos, o correto é dizer she does. E olha lá a negativa que formamos. Does not. Portanto, em português, a mesma palavra marca todas as negativas em diferentes construções de frase. Não. Em inglês, não é bem assim. Em cada um dos casos, a negativa é construída de uma maneira diferente. Quando temos ali o verbo ser ou estar, o verbo to be deverá ser conjugado junto da palavra not. Quando tivermos outros verbos sendo usados, eu preciso olhar para o sujeito. Este sujeito é terceira pessoa do singular? Se a resposta for sim, tenho que usar does not. Se a resposta for não, eu usarei do not. Vamos agora falar das interrogativas. Escrevi aqui 4 perguntas em português. Você é brasileiro? Você mora aqui perto? Ela assiste filmes? Eles entendem português? Estas são perguntas muito simples. Vamos contar quantas palavras formam cada uma das perguntas? Você é brasileiro? 3 palavras. Você é brasileiro? Você mora aqui perto? 4 palavras. Ela assiste filmes? 3 palavras. Eles entendem português? 3 palavras. Será que em inglês teremos a mesma contagem de palavras? Ou será que teremos mais ou menos? Vamos dar uma olhada? Veja as traduções. Você é brasileiro? 3 palavras. 4, 3 e 3 respectivamente. Are you Brazilian? Também temos 3 palavras. Aqui estamos trabalhando com o verbo to be, ser ou estar. E em português você é, em inglês are you. Portanto, quando o verbo to be está presente, em geral, a contagem de palavras é a mesma. Vamos ver a próxima pergunta. Do you live near here? 5 palavras. Do you são 2 palavras, sendo que em português usamos apenas você. Ou seja, temos que adicionar o verbo auxiliar nas perguntas, adicionando uma palavra a mais à pergunta em comparação ao seu equivalente em português. A próxima. Does she watch movies? 4 palavras. Como estou aqui falando de ela, she, terceira pessoa do singular, usarei o verbo auxiliar does e não do. A última pergunta. Do they understand Portuguese? 4 palavras. Mais uma vez, estou usando they e não temos o verbo to be na pergunta. Portanto, temos que acrescentar o verbo auxiliar do antes de they.
Essa diferença, em geral, é passada despercebida dos alunos quando eles estão falando ou quando eles estão escrevendo. Porque em português, o verbo auxiliar não aparece. Mas lembrem-se que quando estivermos usando algum verbo em pergunta no presente que não é o verbo to be, nós temos que acrescentar uma palavra a mais que não é usada em português. E, em alguns casos, ela será do, em alguns casos, ela será does, como nós discutimos aqui nestes exemplos. Vamos dar uma olhadinha, então, nos exercícios que temos aí na página 28. O exercício 1 diz o seguinte: Read the following sentences and check the options that complete the rules correctly. Então, nós temos duas negativas aí como exemplo. Christina doesn't have problems with math. Because I don't limit my practice to a specific branch of medicine, I am also called a general practitioner. Estes dois exemplos vieram daquele texto sobre profissões da videoaula passada. Vamos então agora completar as frases, assinalar as frases que corretamente descrevem o simple present na sua versão negativa. Podemos marcar mais de uma sentença sem problemas. Letra A. In the simple present, we use. O que é que nós usamos? Do not, followed by a bare infinitive? Correto. Quando nós temos ali o sujeito I, you, we, they, nós usaremos do not. Usaremos does not after singular nouns or the subject pronouns he, she and it. Podemos marcar a segunda também. Essa é a diferença de do and does. A terceira não deve ser marcada, afinal não usamos do not junto com os pronomes he, she, it. A letra B pede que a gente analise a primeira sentença. Christina doesn't have problems with math. The first sentence presents the contraction don't. No. The contraction doesn't. Does not. Sim. The contraction doesn't plus the bare infinitive of the main verb. Correto. Usamos ali doesn't porque Cristina é terceira pessoa do singular. She. Vamos ver agora o exercício 2, que traz perguntas. Study the following examples and complete the text using the words in the box. Do you have any useless gadgets? How does Kate make use of technology in her daily life? Aqui nós temos uma definição deste ponto gramatical. Porém, há algumas lacunas que devem ser completadas com as palavras que estão no quadro azul. Vamos completar juntos? To form a yes or no question in the simple present, we use do or does são chamados de quê na gramática? Auxiliary verb. Então, complete a lacuna com auxiliary verb. Todas as perguntas em inglês precisam de um auxiliary verb. E nós vimos que esta é uma grande diferença das perguntas em inglês e em português. Vamos continuar. We use before plural nouns or before the subject pronouns I, you, we and they. Quando temos plurais e estes pronomes, usaremos do. E a próxima, hein? We use before singular nouns and the subject pronouns he, she and it. O verbo auxiliar aqui será o does. To form an information question, we usually follow this sequence. Qual é a sequência? Question word. Por exemplo, na segunda pergunta nós temos how. Plus auxiliary verb do or does. Na primeira pergunta, do. Na segunda, does. Plus subject plus bare infinitive of the main verb.
Vamos praticar? Na página 29, nós teremos os exercícios 3 e 4. No exercício 3, há lacunas para completar e os verbos que precisamos usar estarão no final da frase entre parênteses. E veja que o exercício 3 somente traz negativas. Então, não vai escrever not. Nós precisamos de do not ou does not. E o exercício 4 traz a resposta. Você consegue fazer as perguntas? Pause o vídeo nesse momento e retorne para a correção quando seu exercício estiver completo. Despausando. Let's correct. Letra A. I have a smartphone, but I don't have a tablet. Letra B. Victor and Sarah don't watch the news on TV. They prefer reading about it online. Letra C. Technology makes our lives easier, but it certainly doesn't make us happier. Ali nós temos it antes de certainly. Portanto, teremos que usar does not ou doesn't. Ambas estão corretas. E a letra D. Leon works as a real estate agent, but he doesn't like his job. Na aula passada eu apresentei esta profissão para vocês. O corretor mobiliário ou real estate agent em inglês. Exercício 4. Write questions to the answers given. A primeira e a segunda perguntas não teremos uma question word, pois a resposta é no. Portanto, nós temos que começar já direto com o auxiliary verb. Letra A. Do they use a coffee maker? Letra B. Does he have a smartphone? Aqui poderia ser qualquer outro objeto. Só não poderia ser tablet, porque a resposta é no, he doesn't. He has a tablet though. A letra C, D e E não tem como resposta yes or no. Então nós precisamos sim de uma question word para começar as perguntas. Letra C. Which does she prefer? A tablet or a laptop? Aqui poderia ser qualquer coisa além de um laptop. O que precisaria ser é algo mais pesado que um tablet. Letra D. How often does your mother use a computer? Eu sei que é how often que precisamos colocar na pergunta, pois a gente tem na resposta every day, que é algo relacionado à frequência com que a mãe usa o computador. Poderia ser também aqui a pergunta when. Quando é que ela usa o computador? Letra E. What time does she usually get up? Como nós temos ali 6:30 a.m., a pergunta ficou fácil. Era uma pergunta relacionada ao horário. O exercício 5 será corrigido na videoaula de revisão dessa semana. Vamos ler o enunciado juntos. Look at the picture and write about the gadgets you have, how you use them, and the ones you can't live without. Então aqui nós temos um parágrafo livre, onde você vai escrever sobre os seus gadgets. Gadgets é a palavra em inglês para os dispositivos eletrônicos que nós temos à mão no nosso dia a dia. Como é que você usa e quais são os gadgets que você tem? E quais são aqueles que você não vive sem? Na correção dessa semana haverá um pequeno modelo que vocês podem usar para basear o seu parágrafo. E também serão corrigidos os exercícios 3 da seção Challenge Yourself e, no livro de atividades, o Exercise 4. Não deixe de fazê-los. So,
Did you notice the difference between the two languages? I'm sure that translations are not the best way to learn a language. We have to live it and experience communication in many different ways. However, contrasting the two languages can show us the differences they have, and we can eliminate mistakes more easily when we can see them. I hope you have some time to do the exercises and watch the review class later this week. Have a great time. See ya!